Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente do que eu tava gravando nos últimos vídeos pra vocês. Tô testando coisas diferentes aqui, trazendo pro canal. Tem muita coisa que eu quero trazer aqui pro canal. Pra você que não me conhece, tá aqui no vídeo pela primeira vez, o meu nome é Rafaela. E eu tenho esse meu canal onde eu gosto de trazer reflexões sobre a vida, assuntos profundos, olhar a vida de uma maneira simples, mas profunda. E sobre a ótica da palavra de Deus, eu também sou cristã e eu gosto de trazer aqui assuntos que nos façam refletir, nos façam evoluir. E hoje eu quero trazer um assunto sobre umas coisas que eu tava pensando essa semana. Eu lembrei da história de Bartimeu. Pra você que não conhece a história de Bartimeu, Bartimeu era um dos cegos, né, que Jesus curou. Eu vou contextualizar aqui. Bartimeu era um cego que estava à beira do caminho, pedindo esmola com a sua capa. E quando, de repente, Jesus estava passando com os seus discípulos e a multidão, aquela multidão começava a falar sobre Jesus, os burburinhos. Eu imagino que Bartimeu, ele começou a ouvir. Ele estava ali na beira do caminho, né, na beira da estrada. E ele começou a ouvir, se falavam sobre que Jesus estava passando. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez gritava mais alto. E a Bíblia fala, né, que as pessoas que estavam ao redor repreendiam ele, né? Falavam pra ele se calar, cala a boca, fica aí. Repreendiam, porque achavam que o que Jesus estava fazendo era mais importante do que parar e dar atenção ali para aquele cego. E cada vez ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouviu que alguém estava gritando e pediu: chamem-no, né? Chamem e tragam ele até aqui pra mim. E aí, o versículo que eu quero destacar hoje, para o nosso aprendizado, é o versículo 50. Esse texto tá lá em Marcos 10. E lá no versículo 50 é falado: lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aí você me pergunta, tá, mas como que esse assunto se relaciona com o tema do vídeo de hoje, né? Eu já vi muitas pessoas pregarem nesse versículo, nessa história de Bartimeu, né? Muito se conhece sobre a história, é muito famosa no meio evangélico, no meio cristão. Muitas pessoas conhecem. Mas essa semana eu tava refletindo sobre coisas que eu nunca ouvi as pessoas falarem dessa maneira sobre esse verso, né? Eu fui procurar entender o que significava aquela capa, porque muitas pessoas falam assim, lança sua capa, deixa pra lá. E uma coisa que eu fui entender é que aquela capa, historicamente, né, a capa ela não era só um meio de receber esmola, né, um lugar pra colocar as esmolas, o alimento, as coisas que eles recebiam. Às vezes era o único bem que aquelas pessoas tinham. Ela não servia apenas para proteger do frio, do calor. Ela também era um símbolo social, a que classe aquela pessoa pertencia socialmente, ou seja, quem aquela pessoa era, um mendigo, uma pessoa que estava na rua pedindo esmola. Quando a pessoa estava com aquela capa, ela estava dizendo para a sociedade que ela era alguém que era digna de misericórdia. E o que eu acho interessante é que ele vê ali uma oportunidade de ser curado e ele pega o seu único bem. Parem pra pensar. Pra gente hoje é um pouco distante, né, entender, mas para pensar, você pegar aquilo que você tem de mais valioso, aquilo que te identifica como alguém socialmente, porque era alguém, não era ninguém, né? E aí você para pra pensar, você pega o seu único bem, aquilo que que representava algo sobre você, e aí você lança ao chão imediatamente, sem nem duvidar, ele não tinha dúvidas. E aí ele chega até Jesus, Jesus cura ele e o que acontece no final? Ele segue Jesus. Eu estava pensando esses dias, né? Tava refletindo sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Em momentos em que eu estava vulnerável, quando eu era criança e não podia me defender, ou quando eu me sentia negligenciada por alguma situação. Como eu aprendi na terapia, eu volto muitas vezes no que passou, não como uma maneira de me lamentar, mas como uma maneira de ressignificar as coisas que passaram. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Pra você que não é cristão, quando a gente fala, né? Quando a gente tem essas impressões, quando Deus fala ao nosso coração. O Senhor falou ao meu coração de uma maneira mais firme. Deixa pra trás. O que passou, passou. O que fizeram com você, você não tem como mudar, você não tem como transformar aquilo que passou. Você não tem como voltar no passado e mudar as coisas. E agora a gente tem que pensar que hoje, com o que você tem, é o daqui pra frente, é o que você pode fazer pela sua vida hoje. Quem sabe se Bartimeu tivesse ficado apegado àquela capa? Não posso perder a minha capa, não posso. Se ele tivesse se apegado a uma coisa que era a identidade dele, que o identificava socialmente, o que o protegia, que o alimentava, se ele se
aprendesse a isso, talvez ele não tivesse alcançado a cura. Talvez ele não tivesse chegado até Jesus, se ele não tivesse confiado plenamente. E às vezes, o Espírito Santo falou ao meu coração que às vezes a gente se prende a coisas que passaram, a coisas que nos machucaram no passado, em momentos em que a gente estava vulnerável. Se a gente for parar pra pensar, Bartimeu estava ali completamente vulnerável. E aí a gente pega essa nossa capa de vulnerabilidade, de traumas, de coisas que passamos, e a gente se apega àquilo de uma forma, a gente não quer largar. E assim, não é que a gente não possa voltar, eu mesmo acho muito importante que a gente volte ao passado como uma maneira de ressignificar, de entender, de analisar algumas coisas para se curar, mas não podemos nos apegar ao que passou, né? O que passou, passou, e às vezes a gente se apega a coisas que passaram, que são velhas, que não vão mudar mais, sabe? Não vai mudar, o que passou, passou. A gente se apega a essas coisas e fica ali remoendo, e a gente não evolui, não caminha, né? E é interessante que Bartimeu, ele larga a capa, ele vai até Jesus. Jesus o cura, né? E o que ele faz imediatamente? Ele segue a Jesus, porque a partir dali era uma nova identidade, era uma nova vida. Agora, a partir dali, ele poderia se proteger, ele poderia se alimentar, ele poderia buscar abrigo no frio ou no calor. E ele não seria mais identificado como uma pessoa que era digna de misericórdia, que estava precisando de ajuda. Ele era alguém que ele poderia ter autonomia, ele poderia buscar pela sua vida, pelo seu sustento. E às vezes a gente fica muito apegado ao que passou, muito apegado às dores, ao que nos machucou, e às vezes a gente toma aquilo como uma identidade. A gente pega o que passou. Eu costumo dizer, eu ouvi essa frase: o que te aconteceu não é a sua identidade, é uma situação que aconteceu com você. O que importa é o daqui pra frente. Lá no passado você não podia se defender, você estava vulnerável. Talvez você não tivesse conhecimento, talvez você não entendesse, ou às vezes você estava numa situação de vulnerabilidade. Mas a partir de hoje você pode fazer por você pode se defender, você pode correr atrás. Então, a partir daqui, o que você faz? Larga imediatamente essa capa do que passou, dos traumas, dos medos, e segue em frente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje, tenham aprendido algo que eu acho muito importante, eu considero muito importante aprender com a palavra de Deus, com coisas que nos traz reflexões e nos fazem crescer, aprender mais e mais. Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.